Ainda falando sobre o trânsito e também transporte público, eu vou conversar agora com Cristine Ottaviano, que ela tem mais informações sobre o Fundo Distrital de Transporte Público. Cris, bom dia. Está aqui na tela já comigo. Esse fundo ele foi aprovado e primeiro seu sorriso, tá? Esse fundo foi aprovado, eu queria que você me dissesse como é que ele vai funcionar. Adoro levar esse sorriso aqui, viu, Alessandro? Para quem acompanha a gente aqui no DF no Ar, começar bem a semana, alongando a semana, começar bem o dia, né? E falando sobre transporte público, transporte em geral, esse é um problema comum em todas as cidades do mundo. E aqui dentro do Distrito Federal a gente tem como transporte público o metrô e também o ônibus. E a gente está falando aí da criação de um fundo que seria uma reserva financeira para se custear todas as questões relacionadas ao transporte público aqui do Distrito Federal. Esse é um projeto de lei que está sendo analisado aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal e ele agora passou por uma das comissões que fazem as avaliações de projeto aqui nessa Câmara Legislativa e é a Comissão de Assuntos Sociais, visto que esse é um assunto fundamental na sociedade, é uma garantia da Constituição e então agora a gente tem os deputados fazendo essa aprovação em mais uma comissão. A gente já teve um fundo de transporte público aqui no DF, que acabou no ano de 2018. E a gente tem falado muito de transporte público nos últimos dias. A gente começou essa semana com uma greve. Os rodoviários pararam por conta da requisição aí de aumento nos salários, uma reposição da inflação. As empresas negociaram ali, a categoria não aceitou o que foi negociado em um momento. Inclusive, ainda ontem a gente participou de uma reunião, a gente aqui da TV Record, lá no Ministério Público, em que estavam empresas de ônibus, os trabalhadores e também o pessoal do Ministério Público fazendo um meio termo ali para se entrar num consenso. Não houve consenso e a gente tem agora uma continuidade nessa conversa também a respeito do salário dos rodoviários que conduzem aí os ônibus, o transporte público relacionado ao modal ônibus aqui dentro do Distrito Federal. E um dos pontos levantados ali na reunião foi exatamente envolver o governo nessa conversa, porque o governo é um agente importante dentro do transporte público, já que ele subsidia, ele passa um volume de recursos para que esse transporte possa funcionar. Então, o fundo vem a se unir aí a essa questão do financiamento do transporte público aqui dentro do Distrito Federal, Alessandro.